Presidente Lula diz que não existe crise com o Legislativo e acredita na aprovação de medidas para ajudar o país. Confirmada a tentativa para desviar dinheiro do sistema de pagamentos do governo. A operação, realizada em colaboração com a Receita Federal, decorreu de suspeitas levantadas. Polícia Federal foi atrás de responsáveis por fraude de 14 milhões de reais no Sistema Único de Saúde. Novo alerta é para aposentados e pensionistas não caírem no golpe da prova de vida do INSS. Sindicância apontou que motorista do Porsche dirigia a 156 km por hora quando bateu e provocou a morte de um motorista de aplicativo. Cão foi embarcado em voo errado e morreu depois de ficar mais de 8 horas dentro do avião. Milhares de argentinos voltaram às ruas para protestar contra o governo de Javier Milei e, desta vez, por causa dos cortes na educação. E direto da Bahia, jovens talentos encantam pelo dom para ser um ator ou um pianista de música erudita. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Moto Perpétuo, com o objetivo de recuperar ativos supostamente desviados do Sistema Único de Saúde e identificar o patrimônio oculto de organização criminosa liderada por um casal de empresários de Curitiba. A operação, realizada em colaboração com a Receita Federal, decorreu de suspeitas levantadas durante a Operação Fidúcia, conduzida anteriormente pela Polícia Federal, que apurava o envolvimento dos empresários ligados ao setor de saúde no desvio de recursos do SUS. Eles já estavam sob investigação por suspeita de utilizar organizações da sociedade civil de interesse público para fraudar licitações e desviar recursos públicos. A PF estimou que os desvios totalizaram 14 milhões de reais, mas uma auditoria da Controladoria Geral da União apontou que o montante ultrapassa 70 milhões de reais somente no Paraná. Novos indícios levaram a outra investigação para apurar se o casal estaria ocultando patrimônio através de terceiros. Os empresários teriam comprado diversos imóveis, clínicas e veículos em nome de laranjas para ocultar a sua propriedade sobre os bens. Um contador e um advogado também foram alvos da operação, sob suspeita de auxiliarem na lavagem do patrimônio. A Justiça autorizou o sequestro de bens que totalizaram quase 30 milhões de reais, incluindo 10 imóveis avaliados em mais de 20 milhões de reais e carros de luxo. Ainda foi autorizada a apreensão de valores acima de 10 mil reais e a indisponibilidade de cotas sociais de duas empresas cujo capital totaliza 500 mil reais. A operação foi realizada em Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú, com a participação de 55 agentes da Polícia Federal e 10 autoridades fiscais e analistas tributários da Receita Federal, que cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. A falta de uma comunicação mais integrada entre governo federal, estados e municípios está impedindo a distribuição eficiente de medicamentos e vacinas pela rede do SUS e, consequentemente, prejudicando o tratamento de pacientes. Informações preocupantes sobre a falta de medicamentos têm afetado o governo federal. Desde 2015, o governo perdeu mais de 2 bilhões de reais com insumos inutilizados, mais da metade só em 2023. Segundo o Ministério da Saúde, a pandemia acabou impactando qualquer planejamento para o uso dos medicamentos. Além de imunizantes por causa da queda da cobertura vacinal, na lista também estão remédios de combate à hipertensão, outros de alto custo usados, por exemplo, no tratamento de câncer, além de anti-inflamatórios e anestésicos.
Para entender como funciona essa falta de comunicação entre os órgãos federativos, o Ministério da Saúde envia os medicamentos para os estados, que armazenam em depósitos e depois são distribuídos para os municípios. Para evitar desperdícios, especialistas em saúde pública dizem que é preciso melhorar a comunicação entre os estoques para aperfeiçoar os processos de compra e o remanejamento, por exemplo, de um remédio de sobra em uma determinada cidade para atender outra em que esteja em falta. Para evitar esse problema que afeta uma grande parte da população brasileira, o Ministério da Saúde disse também que está criando um sistema que interliga as informações de toda a cadeia, ou seja, governos federal, estadual e municipal, e que montou um grupo de trabalho para analisar o volume e a validade dos medicamentos comprados pela gestão anterior. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel, afirmou que o governo federal precisa entender o estoque, ver o prazo de vencimento, de validade dos produtos e trabalhar minimizando as perdas daquilo que fosse possível. A secretária informou ainda que o Ministério da Saúde trabalha em um sistema de informação para que eles sigam todo o percurso do produto até chegar ao usuário final, que são as pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde. Um outro problema para os pacientes da rede pública é o tempo de espera para realizar uma cirurgia que não é considerada urgente, como, por exemplo, o tratamento de varizes. Para tentar resolver esse problema, o Ministério da Saúde fez um acordo com os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal para criar uma fila nacional de cirurgia eletivas. Até janeiro deste ano, o programa já realizou cerca de 650 mil operações, a grande maioria delas de catarata e para retirada da vesícula. Mesmo com o bom andamento da fila, ela ainda segue longa e atualmente 1.200.000 brasileiros aguardam a vez de operar. A maior parte deles em estados do Norte e do Nordeste. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que uma das prioridades do governo é dar uma resposta rápida e acabar com essa fila. Além disso, disse que o governo espera contar com mais anestesistas, cardiologistas e oncologistas na rede pública de saúde. Uma falha no transporte aéreo provocou hoje a morte de um cão. Ele deveria ser levado para o Mato Grosso, onde o tutor estava esperando, mas o animal foi levado para Fortaleza. Quando perceberam o engano, o pet viajou de novo, mas não aguentou. O animal acabou sendo mandado de volta para Guarulhos. E quando o tutor chegou para encontrá-lo, o animal já estava morto. A família diz que o Golden Retriever, chamado Joca, não recebeu os cuidados necessários da empresa. Esse vídeo mostra o cachorro bebendo água em uma garrafa de plástico através das grades do canil. Isso aconteceu quando ele ainda estava no terminal aéreo de Fortaleza. Após desembarcar em Sinop, o tutor de Joca, João Fantasini, aguardava que o cachorro fosse entregue para ele. No entanto, soube que o animal tinha sido levado para o destino errado. João acabou voltando para São Paulo para receber o animal. Quando o tutor chegou para encontrá-lo, o cão estava morto. A companhia aérea, por sua vez, afirmou que acompanhou o animal durante todo o trajeto. Após um ataque ao Sistema Integrado de Administração Financeira, diversos órgãos envolvidos na apuração passaram a mapear as operações ilegais e, até aqui, a auditoria apontou que os criminosos tentaram desviar ao menos 3,5 milhões de reais. O governo já recuperou 2 milhões e conseguiu identificar uma pessoa que atuou no crime. O Banco Central entrou na força-tarefa porque existe uma suspeita de que parte do valor roubado tenha sido enviado para fora do país. O montante final do prejuízo ainda está sob apuração. Segundo informações repassadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, há setores do poder público com competência para autorizar pagamentos. Ao menos 3 senhas foram usadas para tentar corromper operações envolvendo mais de 200
200 credores da União. Para isso, eles utilizaram diversos CPFs de supostos credores que deveriam receber esses recursos. A suspeita é que a fraude tenha ocorrido dentro do Ministério da Gestão e que diversas operações tenham sido realizadas. Ainda não se sabe quantas dessas violações foram exitosas, mas as investigações demonstram que pelo menos 17 senhas foram corrompidas. A investigação da fraude envolve a Polícia Federal, a ABIN, o Tribunal de Contas da União e outros órgãos. O sistema é responsável pelos pagamentos do governo federal e os fraudadores conseguiram acessar ordens bancárias de diversas entidades e alterar dados dos beneficiários das emissões, desviando em uma série de operações dinheiro público por meio de um mecanismo que se assemelha ao pagamento via Pix, portanto, de débito automático. Mas o governo já começou os trabalhos e conseguiu identificar uma pessoa que atuou no crime. As investigações informaram também que existe a suspeita, no entanto, de que haja o envolvimento de outro investigado na invasão ao sistema. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que proíbe que invasores de terra tenham acesso aos benefícios pagos pelo governo, como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida. A medida também proíbe que estas pessoas ocupem cargos ou funções públicas pelo período de 8 anos depois que forem condenados. A medida, que representa o MST, o Movimento Sem Terra, ainda precisa ser votada pelo plenário, antes de ser encaminhada ao Senado. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, voltou a defender hoje a PEC do quinquênio, que vai aumentar o salário dos juízes e provocou um buraco de até 82 bilhões de reais nas contas públicas no período de 3 anos. Mas o presidente do Senado pediu que o texto seja renegociado e passe por algumas adaptações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já adiantou que nesta semana o texto não será votado pelo plenário lá da Casa e também que essa proposta de emenda à Constituição será desidratada, ou seja, passará aí por modificações. A gente lembra que o Executivo é contrário, então, a essa PEC, que agora conta com um aliado em relação a essa argumentação, que é justamente um parecer feito pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado, que aponta que a PEC do quinquênio, que cria uma parcela mensal, de valorização por tempo de exercício de integrantes ali da carreira jurídica, como juízes, promotores e também integrantes de outras carreiras, poderia impactar não só severamente as contas públicas, como também na prestação de serviços públicos. Ainda segundo essa proposta, que foi aprovada na CCJ, o reajuste então chegaria até o limite de 35% da remuneração do servidor pelo texto da PEC. O valor então não seria contabilizado dentro do teto do funcionalismo público, que atualmente é até ali R$44 mil. Também tem outra questão trazida aí por esse parecer, justamente que o impacto total da medida entre 2024 e 2026 chegaria a 82 bilhões de reais só para a União. Se tivesse válido ao longo de todo o ano de 2024, esse impacto seria ainda muito maior, de 5 bilhões, segundo então essa análise. Além disso, então, os cofres públicos também sofreriam aí com um impacto considerável, deixariam de receber pelo menos ali 15,2 bilhões de reais, isso entre 2025 e 2026, justamente pelo não recolhimento deste tributo. O fato é que há uma discussão muito grande lá no Senado Federal, inclusive pessoas próximas de Rodrigo Pacheco já dizem que dificilmente esse texto vai passar pelo plenário, mas ele é o grande entusiasta, Rodrigo Pacheco, dessa PEC, até porque ele foi autor e ele quer terminar o mandato com esse feito ali na conta dele, a ver se vai conseguir ou não ter mérito, porque ele vem tentando já há algum tempo emplacar essa matéria, mas vem encontrando dificuldades. E veja a seguir, novo alerta para aposentados e pensionistas não caírem no golpe da prova de vida do INSS. E ainda, a sindicância apontou que motorista do porte dirigia a 156 km por hora quando bateu e provocou a morte de um motorista de aplicativo. Golpistas estão se passando por servidores do INSS para solicitar dados e fotos de beneficiários, com um pretexto falso de que fariam a prova de vida presencial.
é golpe e o alerta do Instituto é para que as vítimas registrem boletins de ocorrência. O alerta foi emitido pelo próprio Instituto Nacional de Seguro Social, depois que um servidor de São Paulo fez a denúncia de que golpistas estavam se passando por funcionários do órgão. Os criminosos teriam usado crachás falsos e ido até as casas das vítimas solicitando dados e fotos de beneficiários, alegando que fariam uma prova de vida presencial, o que não é uma prática do Instituto. Desde janeiro do ano passado, a obrigação de comprovar que a pessoa está viva passou a ser do próprio INSS, através do cruzamento de dados federais, estaduais, municipais e de instituições como vacinação, empréstimos, declaração de imposto de renda ou até consultas médicas, por exemplo. Vale lembrar também que não é proibido que um funcionário do INSS vá até a casa do beneficiário, mas as situações em que isso acontece são extremamente raras, já que antes ele passa pelo cruzamento de dados e posteriormente é notificado pelo aplicativo Meu INSS e pela central telefônica 135. Para saber se a visita é de um golpista, o ideal é ligar na central ou verificar se há alguma notificação no aplicativo. Lembrando que nenhum benefício será cortado por falta de prova de vida até o dia 31 de dezembro deste ano. O INSS já levou a denúncia até a Procuradoria Federal especializada que atua no órgão, mas os golpistas ainda não foram localizados. A orientação é para que as vítimas façam um boletim de ocorrência, troquem a senha do aplicativo Meu INSS e bloqueiem a função de empréstimo consignado. O alerta vale também para todos que recebem benefícios do governo através do Instituto, além de aposentados e de pensionistas. A investigação da Polícia Militar de São Paulo sobre os procedimentos adotados pelos policiais envolvidos no caso do acidente entre um Porsche e um carro de aplicativo no dia 31 de março concluiu que os PMs erraram ao não fazer o teste do bafômetro no motorista Fernando Sastre, de Andrade Filho. O carro de luxo, conduzido por Andrade Filho, colidiu com a traseira de um Renault Sandero e causou a morte de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. O acidente ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo. Segundo o laudo produzido pela Polícia Técnico-Científica, o Porsche estava a 156 km por hora, pouco antes do acidente. De acordo com relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, que investiga o caso, o empresário estava alterado antes do acidente. Quando a colisão ocorreu, ele havia acabado de sair de uma festa open bar, com bebida liberada. Assim, os agentes que atenderam a ocorrência não realizaram o chamado teste de alcoolemia, que detecta a presença de álcool no sangue. O caso é investigado pelo 30º Distrito Policial do Tatuapé da Polícia Civil. O Ministério Público de São Paulo, que acompanha a ocorrência, afirmou que a perícia de velocidade média produzida pela Polícia Técnico-Científica aponta que o veículo estava a mais de 150 km por hora, instante antes do acidente. O limite de velocidade para a avenida é de 50 km por hora. Apesar de o acidente ter sido registrado na madrugada do domingo de Páscoa, Fernando Sastre de Andrade Filho se apresentou no 30º DP quase 40 horas depois da ocorrência, no dia 1º de abril, mesmo dia em que foi enterrado Orlando da Silva Viana, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na ocasião, a defesa de Andrade Filho negou que o cliente tenha fugido e alegou que ele se resguardou de linchamento. O empresário foi indiciado pelos crimes de homicídio, lesão corporal por conta dos ferimentos causados no amigo e fuga do local do crime, não prestou socorro e não fez bafômetro. A Justiça de São Paulo negou os 2 pedidos de prisão abertos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público contra o empresário, que responde em liberdade. Um dos pontos que embasaram o último pedido de prisão feito pela Polícia Civil no dia 6 de abril é que Andrade Filho apresentava estar alterado na madrugada do acidente, segundo oitivas realizadas na investigação. O acidente entre o Porsche e o Sandero foi gravado por câmeras de segurança.
A partir das imagens, os peritos realizaram uma análise para calcular a velocidade que o carro de luxo trafegava na via. O inquérito ainda não foi concluído pela polícia. No entanto, a investigação continua. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou em caráter terminativo um projeto de lei que reduz o pagamento de imposto de renda dos motoristas de aplicativos para apenas 20% da renda bruta. Se não houver pedido de recurso, a matéria não passará pelo plenário e será enviada à Câmara dos Deputados. Com a medida, o governo deixará de arrecadar 57 milhões de reais este ano. Os brasileiros compraram 432 motos novas nos 3 primeiros meses do ano. Foi um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a FenaBrave, a Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o resultado pode ser atribuído à melhora das condições de crédito, com taxas de juros mais baixas. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação de números relativamente fracos da economia norte-americana. Também ficou no radar a aprovação do texto da regulamentação da reforma tributária pelo presidente Lula, que agora está em fase de preparação para envio ao Congresso. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,74%, cotado em R$ 5,13 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,34% aos 125.148 pontos. E a arrecadação de impostos bateu recorde em março. Os brasileiros pagaram 190 bilhões e 600 milhões de reais, o que representou uma alta de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Receita Federal, o melhor resultado da história para o terceiro mês do ano foi provocado pelo recolhimento extra do investimento dos super ricos. No primeiro trimestre, foi registrado o recorde, com 658 bilhões de impostos pagos. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite um teto para o PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado durante a pandemia. Como estava acertado, serão 15 bilhões de reais em isenções até 2026. Mas alguns setores perderam benefício, como albergues, exceto assistenciais, camps, pensões, produtora de filmes para publicidade, serviços de reservas e outros serviços de turismo, serviços de transporte de passageiros e organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional. O texto agora será analisado pelos senadores. Ainda falta a votação no Senado. A expressão popular a preço de banana para definir um produto muito barato provavelmente não pegaria nos dias atuais. Ela nasceu na época da colonização do Brasil, quando as bananeiras eram abundantes por aqui e o preço da fruta era baixo devido à sua grande disponibilidade. Mas as coisas mudaram, e muito. Há pouco tempo, a Feira Livre aparecia como alternativa para quem buscava por economia na hora de adquirir frutas, verduras e legumes. Mas, atualmente, o pessoal tem enfrentado os altos preços. Esses dias agora aumentou até que quase tudo, né? Alguma coisa ainda tem assim, do mesmo preço, por exemplo, né? Verdura está um absurdo. Você come 4 folhas de couve por R$5, um pé de alface R$5. Então, a gente ganha pouco, né? Tem que multiplicar, dividir para dar, senão não dá para tudo, né? O que faz vir a feira ainda, mesmo com esse aumento, é a qualidade dos produtos que ainda consegue achar melhor. Exatamente, você consegue muita verdura fresquinha, muitas frutas fresquinhas, né, que vale a pena comprar, né? Ou que esteja mais caro um pouquinho ou não, mas vale a pena. E ainda assim está um pouco mais barato do que no mercado. Tem coisas que é bem mais barato que no mercado. Tem como você dividir e comprar o que você paga R$10 em um só no mercado, você paga 3 baldinhos na feira por R$10. O quilo da cenoura está custando em média R$12. Do tomate e da cebola, 10. Do repolho e da batata, 8. Do pepino e da abobrinha, 7. Do chuchu, 6. Sabe o cheiro verde? A cebolinha e o coentro juntos está entre R$4 e R$5. A Sônia tem pesquisado muito antes de obter os produtos para o estabelecimento dela. Está muito complicado para comprar, viu? Tudo caro. Quando você vai aumentar sua mercadoria no seu comércio, tá todo mundo chia, né? Mas está caro demais, tudo. Caríssimo mesmo. Não sei onde nós vamos parar com isso, não.
Nesse caso, tem optado ainda pela feira, porque acaba sendo um pouco mais barato do que no mercado e a qualidade também. Só que a feira não está tão assim também não, está igualando com o mercado, viu? Que eu estou todo dia dentro do mercado também. Aí eu pesquiso aqui, vejo que aqui não está muito bom, vou para lá. A gente vai fazendo pesquisa, né? Para ver onde é mais barato. Porque a gente não pode aumentar a mercadoria da gente que o pessoal fica chiando. Você vai vender um produto, quanto é que é X? Aí não tem como, né? As frutas também estão com preços mais altos. A maçã, R$10, a uva, R$18, a ameixa, R$25, a goiaba, R$8, a banana da prata, entre R$6 e R$8, a da terra, entre R$12 e R$20. O que ainda diferencia é a qualidade dos produtos, vendidos frescos, além de alguns específicos que você só encontra na feira, como o mangostão, sendo vendido a R$20, o caju a R$18 e a lixia a R$14,90, além do genipapo, vendido por R$1 a unidade. Segundo os feirantes, os fornecedores alegam que o aumento está relacionado ao tempo e clima extremos. Os locais onde os alimentos são produzidos enfrentam períodos de chuva ou sol muito intensos. Adilson tem tido dificuldades para manter os preços dos derivados de leite na barraca dele. O requeijão estava R$ 55, queijo R$ 35 e 18 e 25. Manteiga estava 20, o melaço estava 25, o pequeno estava 15 e o mais pequeno estava 12. E o dendê também estava 20 e o óleo de coco estava 12 também. Só que aí deu uma queda, né? Os preços caiu mais e nós estamos preocupados com isso, né? Porque o povo eles não quer baixar o preço, né? Então nós baixamos o preço para ver se tem mais clientela. Hoje, mas o fornecedor, o senhor, ainda não baixou? Não, eles não querem baixar não, eles querem continuar o mesmo preço que eles estão passando para nós, eu acho um absurdo. E ainda hoje, o presidente Lula diz que não existe crise com o Legislativo e acredita na aprovação de medidas para ajudar o Brasil. E veja também, milhares de argentinos voltaram às ruas para protestar contra o governo de Javier Milei e desta vez por causa dos cortes na educação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o Executivo e o Legislativo não têm problemas de relacionamento. Lula também negou querer fazer uma reforma ministerial, mesmo depois de ter cobrado mais empenho de seus ministros. Lula fez a afirmação durante um café da manhã com jornalistas que cobrem a presidência da República no Palácio do Planalto. A fala foi em resposta a perguntas sobre o encontro que o chefe do Executivo teve no último domingo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio da Alvorada, onde os dois conversaram sobre a turbulência entre o Planalto e o Legislativo. Eu, sinceramente, não acho que a gente tenha problema no Congresso. A gente tem as situações que são, sabe, as coisas normais da política. No Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente, e a coisa é mais normal que quando você dê entrada com um projeto de lei, com a medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Apesar de, nessa segunda-feira, ter cobrado mais empenho de seus ministros, Lula negou no café com jornalistas que esteja pensando em promover uma reforma ministerial, seja para melhorar a articulação política ou para trocar o comando de áreas técnicas. Lula também confirmou que o governo já tem prontos os textos que prevêem a regulamentação da reforma tributária, que devem ser enviados nesta semana para o Congresso Nacional. O desejo do Planalto é que os relatores dos projetos de lei sejam os mesmos que trabalharam na análise da proposta de emenda à Constituição que estabeleceu a reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro na Câmara e Eduardo Braga no Senado. No entanto, a prerrogativa de indicar o relator das leis complementares é dos presidentes das casas. No Senado, Rodrigo Pacheco já decidiu continuar com Braga como relator. Na Câmara, porém, Arthur Lira ainda não definiu se mantém Aguinaldo Ribeiro. Ontem, nós fechamos a proposta final daquilo que vai para a regulamentação da reforma tributária. Foi muita coisa que nós discutimos ontem. Então, nós vamos levar uma proposta que está de acordo com o governo. Obviamente que nós sabemos que, quando chegar na Câmara, ela pode ser, mudada. As pessoas podem acrescentar, as pessoas podem tirar e as pessoas podem votar do jeito que nós mandamos.
O que seria ideal do ponto de vista dos interesses da Fazenda, que já trabalhou na aprovação do projeto principal, é que você tivesse o mesmo relator. Porque o cara já está familiarizado, o cara já participou de todas as discussões, você poderia ganhar tempo. O Palácio do Planalto também está de olho na sessão conjunta do Congresso Nacional, prevista para esta quarta-feira, que deve analisar matérias vetadas pelo presidente Lula. Dentre os principais vetos analisados estão aqueles referentes ao corte em emendas de comissão e ao calendário para pagamento dos recursos de emendas obrigatórias, que correm risco de serem derrubados pelos deputados e senadores devido aos recentes atritos entre o Executivo e Legislativo. A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti Neto. Os dois poderão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal pela invasão de sistemas do Judiciário Nacional entre agosto de 2021 e janeiro de 2022 para provar a sua fragilidade. O hacker simulou até o desbloqueio de contas do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A defesa da parlamentar, que está sendo acusada de ser a mentora intelectual do ataque, já se manifestou. Carla Zambelli estaria surpresa com a decisão do procurador Paulo Gonet, porque até agora não ficou provado nada contra ela. A suinocultura avança em Mato Grosso do Sul, o sexto maior produtor do país. O estado se prepara para competir com a região sul, atual líder nas exportações. Na Grande Dourados, a atração de indústrias e incentivos fiscais impulsionam a produção para abates, colocando a região no topo. Com o mercado aquecido, o Mato Grosso do Sul se destaca no abate de suínos, com um aumento de 63% nos últimos 6 anos. De acordo com levantamentos da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, somente no último quadrimestre de 2023 foram exportados 1.700.000 toneladas de carne suína, sendo Hong Kong, Singapura e Emirados Árabes os principais países compradores. A Sumas, a Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, tem elencado os motivos que influenciam nesse crescimento. Um produtor querer crescer, uma indústria auxiliando e ajudando o crescimento e um governo incentivando a produção. Então, a união dessas 3 pontas, a gente consegue ter uma produção melhor, uma produção que aumenta e, consequentemente, um maior número de abates, de animais abatidos. A associação está confiante. Nos próximos 2 anos, o estado deve subir no ranking nacional, saindo da 6ª posição para a 4ª até 2026. O objetivo é equiparar-se a Santa Catarina, que lidera a produção no país. Para isso, a entidade tem apostado em inovações para superar desafios, como o de garantir um estado sanitário, energia elétrica e manter a preservação do meio ambiente. A Sumas ela lançou um projeto chamado PAS, é um programa de Assuma Sustentabilidade, onde a gente traz para dentro de casa estudos junto com a Embrapa e algumas entidades governamentais e privadas, a gente desenvolver trabalhos para trazer tecnologia e ciência para dentro da atividade. Esse ano foi lançado esse programa, em parceria com o governo do estado, e a gente está a caminho para que cada vez mais isso se desenvolva. Potência agrícola no estado, a região da Grande Dourados também é destaque na suinocultura. Somente no último trimestre do ano passado, mais de 800.000 animais foram produzidos para o abate. 105.000 deles saíram de Dourados. A atração de frigoríficos como esse são fatores importantes para aquecer o mercado nessa região. Eu vejo que Dourados é uma região muito promissora, porque nós temos aqui a questão do plantio de milho, soja e outras atividades econômicas que unem o útil ao agradável. No Brasil, a suinocultura é uma das atividades mais importantes do agronegócio. O país é o 4º maior produtor de carne suína do mundo, ficando atrás apenas da China, União Europeia e Estados Unidos. O reflexo desse crescimento é observado na economia local. E o verão acabou há pouco mais de um mês, mas o calor parece não querer ir embora. Nos próximos dias, o Brasil passará pela 4ª onda de calor do ano, que deve chegar aos 35 graus em muitas regiões.
Quem achava que o forte calor iria diminuir com o passar do tempo parece estar enganado. Mais uma vez, alguns estados brasileiros sofrerão com mais uma onda de calor. Essa é a quarta onda desde o início do ano e dessa vez afetará principalmente estados do centro-sul brasileiro. Segundo os meteorologistas, as altas temperaturas deverão prevalecer até o dia 2 de maio. Em todo o Mato Grosso do Sul e em partes do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, as temperaturas registradas ao longo desse período deverão ser superiores a 5 graus acima da média. Dentre as citadas, São Paulo terá a menor média, com 26,6 graus Celsius. Na sequência, vem a capital mineira de Belo Horizonte, que terá uma média de temperatura de 27,6 graus. Campo Grande terá média de 29 graus. Goiânia de 31 e a cidade mais quente do Brasil não ficaria de fora. Cuiabá terá média de calor nos próximos dias de 33 graus Celsius. Em outros estados brasileiros, a temperatura deverá ficar entre 3 e 5 graus acima da média. Alguns exemplos são Santa Catarina, Rio de Janeiro e partes do Rio Grande do Sul. O calor será ocasionado por uma área de alta pressão na média atmosfera. O sistema deve estacionar na região centro-sul, formando uma espécie de bloqueio atmosférico para a chegada de frentes frias no centro-oeste e sudeste do país e mantendo assim o ar seco e quente. A Organização Mundial da Saúde considera que existe uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 graus Celsius acima da média por mais de 5 dias seguidos. Além da onda, as regiões com alta incidência de calor nos próximos dias também têm alertas para a umidade relativa do ar abaixo dos 30%, sendo o ideal entre 50% e 60%. E as manifestações têm se tornado algo frequente no território argentino. As principais cidades pararam nesta terça-feira em prol da educação pública. Até o momento, mais de 40 universidades estatais do país estão em situação crítica pela decisão da Casa Rosada de não ajustar seus orçamentos num ritmo similar ao da inflação. No primeiro trimestre de 2024, as universidades receberam o mesmo orçamento que em 2023, ou seja, não seguiu o ritmo de crescimento dos quase 290% de inflação. Mas nas ruas da capital argentina, o que mais se viu foram alunos, professores, trabalhadores das universidades e pessoas já formadas e com filhos e netos que estudam em universidades públicas. Os cortes implementados pelo presidente argentino Javier Milei fazem parte do programa do governo para equilibrar as contas públicas e alcançar o superávit fiscal, após décadas de governos que gastaram mais do que arrecadavam. Antes da manifestação iniciar, Milei fez um pronunciamento ao país, no qual comemorou o resultado das medidas de ajuste fiscal e, em suas próprias palavras, a atitude heróica dos argentinos. 2 helicópteros da Marinha da Malásia colidiram no ar durante um evento para um desfile naval nesta terça-feira. Todos os 10 tripulantes que estavam a bordo morreram. O incidente aconteceu na base naval de Lumute, no estado de Perak, no oeste do país. Todas as vítimas foram confirmadas como mortas no local e enviadas ao hospital militar da base naval para identificação. Um vídeo que circulou na mídia local mostra vários helicópteros voando em formação, quando o rotor de um dos helicópteros bate no outro, e em seguida ambas as aeronaves caem no solo. A polícia local confirmou que a filmagem era genuína. O Ministério da Defesa do país informou que as aeronaves eram um helicóptero de operações marítimas e um helicóptero militar. Eles estavam ensaiando para um desfile comemorativo do aniversário da Marinha Real da Malásia, que será realizado no sábado. Todas as vítimas tinham menos de 40 anos. A Coreia do Norte realizou seus primeiros exercícios de contra-ataque nuclear. A ação foi considerada um aviso para os inimigos do país de que o país está pronto para usar seu poderio ofensivo a qualquer momento. Durante os exercícios, diversos mísseis balísticos de curto alcance foram lançados em direção ao mar da costa leste.
O ditador norte-coreano Kim Jong-un acompanhou a movimentação e classificou seu arsenal como o melhor do mundo. E as ações de Kim não param por aí. Pelo que tudo indica, a Coreia do Norte está preparando o lançamento de um outro satélite espião, depois de colocar com sucesso um satélite de reconhecimento em órbita em novembro. E veja a seguir, sonda espacial a 24 bilhões de quilômetros volta a se comunicar com a Terra depois de vários meses sem sinal. E ainda, direto da Bahia, jovens talentos encantam pelo dom para ser um ator ou um pianista de música erudita. A sonda espacial mais distante da Terra, que estava desde novembro do ano passado sem mandar qualquer sinal à NASA, conseguiu enviar informações. A 24 bilhões de quilômetros de distância, a Voyager 1 foi lançada no espaço em 1977. Nesses 46 anos, o computador é o responsável por empacotar os dados científicos de engenharia antes de serem enviados para a Terra, até que um problema foi descoberto e não era mais possível fazer qualquer contato. Os engenheiros passaram os últimos 4 meses tentando descobrir o que teria acontecido, até que no mês passado foi identificada uma falha em um único chip do equipamento, que acabou comprometendo os códigos que fazem essa tradução. Uma solução nova foi aplicada dia 18 de abril e hoje os cientistas receberam as tão esperadas informações vindas da Voyager 1. Um projeto de aplicativo para motoristas tem como objetivo reduzir, por meio da tecnologia de inteligência artificial, os atropelamentos de animais selvagens no Brasil, principal ameaça a diversas espécies vulneráveis. Aqui no Brasil, 475 milhões de espécies de animais morrem anualmente esmagados ou atropelados nas estradas, segundo cálculos do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia Rodoviária da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. O número contabiliza apenas animais vertebrados, desde pássaros e rãs até mamíferos. A capivara, o tatu e o gambá estão entre os mais atropelados. De 15 a 17 animais são atropelados a cada segundo nas nossas rodovias brasileiras. De acordo com o coordenador do CBE, isso na prática se transforma no maior impacto direto à fauna que existe hoje no Brasil. Preocupado com essa realidade, Gabriel Souto Ferrante, aluno de mestrado em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo, desenvolve desde 2021 um sistema baseado em visão computacional para detectar espécies e alertar sobre sua presença no percurso. O projeto, realizado em conjunto com o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, foi divulgado em janeiro pela revista Relatório Científico. Souto identificou as 5 espécies de médio e grande porte que mais morrem quando atropeladas na vasta rede rodoviária do país. São elas anta, lobo-guará, onça-parda, jaguarandi e tamanduá-bandeira, todos com populações em declínio. Ele criou um banco de dados com milhares de fotos para treinar seu modelo de inteligência artificial. Depois realizou testes extensivos com algoritmo de detecção de objetos em tempo real, de alta precisão, chamado IOLO. E, por fim, as análises com imagens dos animais monitorados em movimento, que foram bem-sucedidos, segundo o pesquisador. Segundo Gabriel Souto Ferrante, mais testes são necessários para implantar esta tecnologia na prática. Mas, acima de tudo, é preciso o apoio das empresas que gerenciam as estradas. O acesso a câmeras nas rotas e equipamentos de computação de borda também são necessários para enviar o sinal de alerta ao motorista e também à empresa concessionária, para que a empresa possa fazer a captura e remoção do animal que estiver próximo da rodovia. A Câmara Municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aprovou uma lei que proíbe os bares e restaurantes de oferecerem apenas cardápios digitais aos clientes, em que as pessoas não precisam esperar o atendente para escolher o prato. Basta acessar as opções pela internet com o uso do celular. Mas como nem todo mundo tem facilidade com os meios eletrônicos, a nova lei determina que também sejam oferecidos menus impressos ou escritos em muros ou placas.
Para a lei começar a valer, falta a assinatura do prefeito Sebastião Melo, do MDB. Em março deste ano foi publicado o Relatório Mundial da Felicidade. Só que agora, um novo grupo de países tem subido neste ranking de forma silenciosa, mas constante. Segundo o dicionário, felicidade é o estado de quem é feliz, um sentimento de bem-estar e contentamento. Os filósofos associam a felicidade com o prazer, com sentimentos e emoções. Um dos exemplos é o que o filósofo Aristóteles falava. Para ele, a felicidade seria o equilíbrio e harmonia e a prática principalmente do bem. E isso é visto em países da Escandinávia, como a Finlândia, Dinamarca, Islândia e Suécia, que continuam no topo da lista do Relatório Mundial da Felicidade. Contudo, um novo grupo de países tem subido no ranking da felicidade de forma silenciosa, mas muito constante. A pesquisa indica que nos últimos 3 anos, países da Europa Central e Oriental ultrapassaram alguns dos seus vizinhos da Europa Ocidental em termos de felicidade geral. Em 2024, a República Tcheca e a Lituânia atingiram pela primeira vez o top 20. Elas estão em 18º e 19º lugar, respectivamente, seguidas de perto pela Eslovênia em 21º. Nesse ranking, o Brasil ocupa a 44ª posição. O mais interessante é que, em muitos desses países, o avanço pode ser diretamente atribuído ao aumento da felicidade dos moradores mais jovens. A Lituânia, por exemplo, ocupa o primeiro lugar entre a felicidade dos jovens do mesmo relatório, avaliada entre as pessoas com menos de 30 anos de idade. Com seu PIB per capita em franco crescimento desde o início dos anos 2000, muitos moradores da Europa Central e Oriental agora percebem que têm iguais chances de serem felizes, o que é um importante indicador do bem-estar em geral. De fato, o relatório concluiu que a desigualdade do bem-estar tem efeito ainda maior sobre a felicidade geral do que a desigualdade de renda. Além do crescimento econômico, esses países estão investindo em infraestrutura, promovendo cenários culturais vibrantes e capitalizando sua estonteante beleza natural. O resultado é uma sensação palpável de otimismo e entusiasmo entre os moradores locais. O grau de felicidade é medido através de entrevistas em que as pessoas de diversos países do mundo classificam suas vidas atuais em uma escala de 0 a 10. Quanto maior a média, mais no topo do ranking o país pode ficar. Os especialistas garantem que esses números expressam que as pessoas têm se preocupado mais com temas sobre felicidade e bem-estar, o que é bom, de certo modo, para cada vez um mundo melhor. Um jovem de 12 anos da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, encanta a família e os amigos tocando piano. Já um outro teixeirense de apenas 9 anos dá orgulho aos seus familiares atuando. Ele agora vai atuar em uma série gospel. Os 2 jovens fazem jus ao ditado popular que diz: baiano não nasce, ele estreia. A descoberta de um talento e o aprimoramento dele. Esse é o Enzo Hidek, um teixeirense de 12 anos que toca cada uma das 88 teclas do piano de forma única. A paixão pelo instrumento começou aos 6 anos de idade. Quando você começa a tocar piano, você começa a se sentir dentro da música. Então, às vezes você começa a tocar com muita expressão ou menos expressão. Às vezes também você pode criar músicas que do nada vem da sua cabeça enquanto você vai tocando. Um talento que encanta quem escuta o seu som. O incentivo da família foi essencial. Meu pai, ele é instrumentista, ele toca muitos instrumentos. Então, por incentivo, ele queria que eu fosse que nem ele, começar a tocar piano. Então, ele me inscreveu aqui nessa escola.
partir daí você começou? A partir comecei a tocar até... Além disso, a dedicação, as boas referências musicais e o apoio da professora de piano fazem com que o jovem evolua a cada dia. Sempre gostei de música clássica erudita, mais de Chopin, Beethoven, esses grandes músicos. Enzo é um excelente aluno. Além dele ser muito talentoso, ele é também muito dedicado e é muito acompanhado pela família, o que faz uma grande diferença. Outro talento que é natural de Teixeira de Freitas e recebe total apoio da família é o Davi, de 9 anos. Segundo a mãe, o jovem ator vai gravar uma série gospel em São Paulo no próximo mês, dirigida pelo diretor do filme Tropa de Elite. Ele está animado. A paixão pelas artes cênicas começou com a gravação de vídeos para a internet. Minha mãe fez um Instagram para mim, eu comecei a ver vídeos e conversei com minha mãe, né? Falei assim: mãe, eu sempre queria gravar vídeos pra internet. Aí eu comecei a gravar, fiz propagandas. Minha mãe viu que eu consigo falar bem e a gente começou a gravar. E até hoje a gente tá aí, gravando vídeos, fazendo propagandas e ganhando dinheiro com isso. Samara conta que o filho já se destacava desde cedo nas peças teatrais da escola. Desde bebê já ele se destacava muito, né? Desde da creche na escola, para fazer as apresentações, as professoras sempre colocavam para fazer papel principal, e ele sempre se destacava, né? E isso ele foi crescendo, ele sempre foi assim, bem desenvolto para conversar, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, independente da idade. Todas as pessoas falavam comigo: nossa, esse menino é desenvolvido, ele conversa bem, não tem idade para ele conversar, é novo, é adulto, ele está ali, ele desenvolve uma conversa como se conhecesse a pessoa há muito tempo. Isso é um talento, é um dom que Deus deu para ele, não foi algo que, que a gente veio observar desde cedo. E aí nós começamos a trabalhar isso com ele. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.